Podcast. Arte e entretenimento. Arte e entretenimento. Olha, mas vamos gravar. Depois postamos. Só Gospel Music Podcast. Só não aumenta os FPS, vamos trabalhar mais com pastas. Se falhar mais, é só você parar a live e deixar a gravação continuamos. Não, tá amarrado. Só Gospel Music Podcast. Você tá usando as palavras. De Angola, o Ambo para o mundo. Vamos até os confins da terra, anunciando o evangelho através da arte gospel. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Ora viva pessoal, voltamos mais uma vez, pedimos as nossas sinceras desculpas, tivemos que interromper infelizmente a nossa live, mas pronto, estamos com problemas de rede. Eu acho que para os que estão nos a acompanhar conseguem ver ali a nossa live atrasar. Não sei, produção, como é que estamos? Baixou? Podemos avançar? Podemos avançar, né? Estou aqui a ver a imagem a colar e tudo. Com a gravação, né? Interrompa só, depois nós postamos a gravação. Exato. Não precisa repetir. Vamos avançar assim. Exato. Nangasole. Seja muito bem-vinda já. Então, já que não ouvia falar, pela primeira vez nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite, ok? Sejam muito bem-vindas. Nangasole, para quem não te conhece, quem és tu? Amém. Nangasole é filha caçula Ok. de 6 irmãos. Exato. É também filha do pastor da IECA. Obrigado, colega. Pois, falando um pouquinho daquilo que é a minha infância, né, a minha trajetória desde pequena, como filha do pastor, crescemos num meio mesmo cristão. E cresci desde já assim num seio envolvida com louvores, com os grupos corais, com a música. E assim tem sido desde então. Desde então a caminhada tem sido essa. Exato. E sempre gostei muito de louvar, de cantar. E, claro, já na minha adolescência, já comecei a sentir... Na verdade, desde criança eu já tinha essa iniciativa de cantar, de dar o meu nome e cantar assim durante igreja, os neste cultos, caso. sozinha, assim, a solo e tudo mais. Prontos, então é realmente algo que eu sinto que é da parte de Deus, o meu chamado da parte de Deus como adoradora, e é isso. Então, a minha caminhada até então tem sido mesmo dentro do templo, não esses passos para a carreira gospel como tal, fora dos templos, para programas, é recente. É uma experiência nova, né? É uma experiência nova. E a segunda vez como Nangasole que está num programa, né? Numa entrevista. Sim. Segunda vez? Segunda Ok. vez. Há quanto tempo já como ministra neste caso? Como ministra já concretamente Fazendo carreira neste caso. Você já faz fazendo carreira a propósito? Sim, desde Já? então, vamos considerar como estreia da carreira mesmo aquele contacto que nós tivemos lá. Lá foi a primeira vez? Sim, foi a primeira vez. Não, espera, calma só. Você tomou a decisão de fazer carreira antes daquele na momento? verdade, Ou é o momento que te fez decidir fazer carreira agora? Na verdade, eu já emanava no meu coração há bastante tempo, desde a minha adolescência, Exato. a necessidade de fazer carreiras. Uhum. E então, Deus, eu tenho a pretensão de que... Tem gente, eu falo tenho a pretensão, porque tem gente que fala, não, Deus não deixou para te falar, então você não pode afirmar, mas pronto. Tenho a pretensão de que realmente é uma promessa da parte de Deus que eu recebi recentemente, de que eu
teria um envolvimento mais restrito e mais profundo nessa área, no caso mesmo como carreira, começar como carreira. Certo. Então, isso já emanava no meu coração realmente há bastante tempo. Só não tinha até então oportunidades, né, de estar se fora, como eu disse, fora dos templos. Eu desde sempre canto, como eu disse desde pequena, mas foi sempre dentro mesmo do templo, da igreja, nos domingos, nos louvores, nos cultos. Não passava disso. Exato. Sim, só mesmo a partir daquele dia, né, no Ecoar, que eu estreiei nesse cenário do programa, na questão assim, mais do programas, e é isso. Ok, consegui compreender. Produção, por favor, altera só os kbps de saída, tira só de 500 para 2000, por favor, para aumentar a qualidade da nossa gravação. Exato. Podemos avançar, né? Para 2000, sim. Podes aplicar e avançamos. Exato. Olha, vai me desculpar. Eu tenho muito problema de guardar nomes. Carla. É tantos nomes, tantos músicos que passam aqui. Então, às vezes, a memória quase que libera algum espaço, estás a ver? Carla. Quem não te conhece? Quem é a Carla? Eu tinha som, mas agora já não tenho. Já não tens o retorno? Aí? Tem agora? Agora já tenho. Exato, sim. Isso. Ana Carla Caquete. Ana Carla é o meu Caquete. nome, mas artisticamente eu carrego só Carla Caquete. Exato. Essa escolha não sei também justificar porque, mas Carla Caquete, eu gosto disso. Certo. Sou a quinta filha dos meus pais. Também, a semelhança da irmã Selma, nasci em uma família cristã. Filha de pastor também? Não. Evangelista? Não. Ok. Tá. Irmãos não, seus irmãos normais da igreja, Exato, da IECA exato. também. Todavia, eu já não estou na IECA. Sou membro da Convenção Evangélica Pentecostal Independente em Angola. Exato. Bem, eu não diria que eu comecei a cantar desde o ventre da minha mãe, ou então desde a infância. E eu gosto sempre de falar dessa parte porque é muito importante para mim. Estou sem retorno de novo. Estou sem retorno. Mas quando você perder não tem problema. Pode continuar, tá. Mas comunica só. Já tem agora? Já tem. Tem, né? Pode. Eu gosto sempre de falar dessa parte porque é muito importante para mim. Eu comecei a cantar logo depois que aceitei Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Não carreira ainda. Não carreira ainda. Exato. Foi lá para 2014, quando eu aceitei Jesus e de repente comecei a cantar. Antes disso, era bem complicado me ouvir a cantar. Era gritaria atrás de gritaria. Tanto que na minha casa Passaste numa formação depois? Não passei nenhuma formação. Eu lembro que eu aceitei Jesus em março de 2014 e lá para julho eu estava a cantar. Não consigo dizer exatamente quando começou, mas foi depois da minha conversão. E eu disse que eu gosto muito de falar dessa parte porque é convicção do meu coração que veio do céu mesmo. Porque antes disso não dava mesmo para cantar. É uma coisa que as pessoas basicamente não têm como entender, porque é uma experiência muito pessoal, né? Desse jeito. Que você não tem como provar. Não tenho como provar. Mas a minha família pode testemunhar. Não fazia secular antes, né? Não saíste de secular para os gospel? Não saí de secular para o gospel. Foi gospel diretamente. Exato. Tanto que tenho princípios muito, muito particulares quanto a isso. Muitas vezes pediram para fazer participação em músicas seculares e eu sempre disse não, exatamente por esse motivo, porque eu acredito que o Senhor derramou essa graça sobre mim mesmo para usar para Ele. Exato. Então vou usando para a honra e glória do Senhor. E como carreira, oficialmente, comecei em 2022. Sim, em 2022, com o lançamento de uma música. E foi. Então estamos desde 2022 para cá em uma carreira musical. De 2022 para cá. E qual é a experiência que você tem tido de 2022 para cá?
Olha, Uhum. tem sido experiências muito interessantes, né? A princípio eu falei que estava muito surpreendida por ter estado, por ter É a sido primeira vez que você convidada. passa no programa Sim, como Carla? é um programa que não é promovido por mim, que não é Ok. organizado por mim, Ah, também sim. tem um programa teu? Não, mas realizo lives Ah, algumas ok. vezes. Ok. Convida as pessoas também para entrevistar. Não, não é podcast. São Ah, como cultos de adoração, sim. ok. Ok. É, Aham. então eu fiquei muito surpreendida porque, apesar de ter uma carreira, eu vou dizer que sou meio sigilosa em Por quê? aparições. Deixa eu justificar. Sim, não, nós precisamos saber, porque é muito estranho, né? Ser Sim, alguém que faz carreira e sim. depois não gostar de aparições. Não é bem não gostar de Ok. aparições, mas sou muito seletiva com os lugares, com os programas que Uhum. participo, Ok. sem contar que muitas vezes tenho tido algumas indisponibilidades em participar de outros Ok. programas. Tens tido? Sim, tenho Não é que faltou tido. convites, Não, não é? não faltou convites. E eu é que tenho tido algumas impossibilidades, porque Carla Cacuete, além de ser filha de Deus, ministra do Senhor, Uhum. eu também sou professora, eu sou engenheira agrônoma, Ok, eu ok, sou confeiteira, tenho ok. tantas ocupações, mas nunca. Não que as minhas tantas ocupações sobreponham o meu compromisso com o reino. Exato. Yeah. Mas consigo sempre organizar a agenda de maneiras que onde o Senhor quiser que eu vá, então Uhum. eu vou, eu sirvo. E Uhum. muito do tipo que a irmã Selma falou há pouco tempo, é mais De igreja, adoração. adoração. Ok. E isso é muito restrito mesmo, né? Estamos em cultos, estamos em igrejas, Uhum. e desse modo é um pouco difícil que o nome Carla Cacoete saia por aí, né? Porque às vezes os nomes vão quando participamos em muitos concertos, em muitas Exato, exato. atividades e Uhum. tudo mais. Mas eu não, eu sou mais de dentro e às vezes saio. Então fiquei mesmo muito surpreendida. E eu fiquei assim, mas quem vos passou meu número? Acho que perguntei à Ruth, tiraram o meu número. Yeah, olha, na verdade, quem nos passou, acho que vocês participaram em uma atividade. Aí vem a Uhum, importância, né, de participar em certo. atividades. Participaram numa atividade que foi 24 horas de louvor, né? Sim, 24 horas 24 horas sim de de adoração. adoração. Sim. A última Ok, atividade que você participou como certo, adoradora. certo, Só não certo. tenho certeza se você participou. Não, não, Mas um. eu acabei não participando porque adoeci. Yeah, É. yeah. Mas um dos Hum. organizadores é que nos passou o teu contacto. Glória a Deus. Porque nós verdadeiramente trabalhamos como caça-talentos. Glória a Tanto quanto Deus. aqueles que já têm nome na província, tanto aqueles que não têm nome, todos têm oportunidade aqui. Certo. Então nós gostamos de balançar. Tem momento que a gente vai atrás dos que menos aparecem, porque quando algumas pessoas que mais apreciam o gospel vêm aqui no programa e fazem a lista de mulheres que fazem gospel, a lista é muito restrita, às vezes não passam de 5. Pois. Mas quando na verdade tem muita gente por ali fazendo na back, só não aparecem em palcos. É isso que nós vamos falar aqui. Meu Deus, Na Deus. verdade, o centro da nossa conversa aqui é mais sobre dificuldades de fazer carreira no gospel aqui no Ambo como mulheres que são. Pois. Nem? Podemos, nem? Pois sim, podemos. É isso aí. Podemos. Vamos partir para a nossa conversa. Pessoal, lá em casa, nós queremos pedir as nossas sinceras desculpas porque nós publicitamos que teríamos 3 ministras aqui. Infelizmente, por motivo de atraso, vocês já sabem como é que funciona. Acho que não é mais de explicar. Quando é anunciar 3 ou 4 pessoas, se aparecer simplesmente uma ou duas no programa, vocês já sabem. Ou é o atraso, mas o motivo deste é atraso. Mas de todo caso, nós vamos avançar com o programa. Ruth, está cansada? Não, né? Arranja aí água para Ruth, já? Prontos. Carla, Uhum. Carla, Carla. uma pergunta que eu vou fazer para ti, muito direta, ok? Para ti é difícil fazer música gospel aqui na província do Ambo como artista? Não, antes de você responder, primeiro responda. Será que você faz carreira de uma forma séria mesmo? Decidiste fazer carreira no seu verdadeiro sentido? Ou simplesmente você canta e canta bem e recebe convites para cantar? Que pergunta interessante. Uhum, Ahm, sim, eu faço carreira, né? exato. Faço carreira. Ah, devo reconhecer que muitas vezes não tenho tido muita força, muita Uhum, ousadia para carregar a carreira, mas não sou só do tipo que canta bem, que recebe ok. convites, que canta aqui, canta ali. Não tenho realmente um compromisso com o Senhor.
né, o Senhor me chamou para o Ministério Evangelístico Auxiliado de Louvor e Adoração. Exato. Então, é o meu chamado. E é isso que eu levo para a frente para a honra e glória do Senhor. Ok. Desde que tomou a decisão de trabalhar seriamente como carreira, foi em que ano? E o que é que te motivou? 2022. O que é que te motivou? Olha, eu não sei justificar bem, mas ardeu muito em meu coração poder digitalizar as minhas composições e usar essas músicas digitalizadas para ter mais alcance, né? Para a mensagem chegar para mais pessoas. Foi uma vontade que subiu em meu coração de chegar aonde nunca tinha chegado. De levar o nome do Senhor, levantar a bandeira de Jesus Cristo para todo lugar que fosse possível. Já tem músicas gravadas? Tem. Tem quantas? Tem 3. 3 músicas? Tem 3 músicas. Tá bom, de uma forma direta para ti, é difícil fazer música gospel aqui na província do Amo, carreira como tal? Subsair ou ter oportunidades aqui no Amo? Vou responder mesmo assim de forma muito pessoal, né? Para mim não é assim tão difícil. Aí? Para mim, assim. Por quê? Quais são os tendo motivos? em conta... bem, nós às vezes criamos muitos problemas para nós mesmos no que diz respeito à carreira em si. E muitas vezes não estamos preparados o suficiente para entrar e carregar isso a sério. Exato. E no meu caso em particular, uma das coisas que eu decidi que não seria impedimento para seguir com o meu chamado são, por exemplo, questões financeiras. Há muito projeto que não anda exatamente por causa de dinheiro. E muitas vezes nós esperamos patrocinadores, esperamos pessoas que se compadeçam de nós para levar avante a carreira e tudo mais. Certo. Só que isso acaba sendo um dos fatores limitantes para nós realmente conseguirmos levar uma carreira. Porque vamos depender, depois nunca anda. Uma coisa que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que, quanto a mim, o meu chamado não dependerá ou não depende de investimentos extras, se esses não vierem pela graça do Senhor mesmo. Então, eu procuro sempre investir no meu trabalho de forma particular. E sempre que alguém se mostra disponível para ajudar, amém, glória a Deus. Então, tanto as gravações das músicas, por exemplo, quanto a participações em programas, em cultos, isso vai acontecendo. E eu tenho uma convicção bem grande que, em função mesmo do que o Senhor permite que aconteça ou deixe de acontecer. Então, tenho meu agente, o meu irmão mais velho. Ele realmente tem sido uma grande bênção para mim. Tem me acompanhado muito nisso. E ele, mais uma claque, mais uma turma bem grande. É que tem estado na BEC, né? A andar comigo nessa. E muitas vezes nós estamos fechados, estamos em adoração a portas fechadas, mas a hora de sair é o Senhor que dita. E nessa de fazer as gravações das músicas, ir, nós dependemos da nossa própria iniciativa e aí vai. E, infelizmente, há sim aqueles contratempos, porque nós estamos em sociedade, nós vivemos em sociedade. E há dificuldades, sim, em adquirir salas, por exemplo, para realizar atividades. Há dificuldades em muitas coisas. Mas naquilo que nos é possível fazer, então nós fazemos, não arranjamos desculpas para não fazer. Nanga Sole, lembras-te da pergunta que eu fiz para a Carla, né? Lembro-me, sim. A mesma pergunta vou dirigir para ti também. Pode responder. Sim. Tem só um bocadinho suspeita né, a ter que trazer já experiências, dados sobre como é que tem sido o nosso desafio como cantoras gospel na província do Ambo, por causa mesmo da questão de que estou nos preliminares. São os meus primeiros passos. E então a ideia é essa sede de avançar, como a minha irmã aqui disse, toda ministra, né, chamada por Deus, todo aquele que tem um chamado da parte de Deus. Né? Aqui estamos a falar concretamente do evangelismo na questão do louvor, né? Porque a palavra cantada também é um evangelho, é uma forma de transmitir a palavra, e sentimos que é para isso que fomos chamados.
temos essa convicção da parte de Deus que o próprio Deus tem algo de nós e que vai nos encaminhar e que vai providenciar coisas, e nós temos sempre sede de alcançar mais pessoas, de transmitir aquilo que temos da parte de Deus por meio de louvor e tocar vidas. O objetivo é esse. Então estamos nesses primeiros passos, e nesse exato momento eu penso que é mais questão mesmo de oportunidade. Já tem essa aqui que ele enviou, é da graça de Deus, e acredito que pela graça de Deus, como eu disse a princípio, Deus foi assim, muito concreto na manifestação de uma promessa clara para mim nessa área de louvor. Então eu creio que Deus proverá, mas é claro que nós temos sempre a nossa parte. Devemos sempre, até a irmã Nair, um dos podcasts que eu ouvi dela, ela disse: você que tem esse anseio de servir nessa área, você tem que estar preparado, porque a qualquer momento vão te chamar, qual música você vai cantar, o que é que você vai apresentar. Então, mais do que você só ficar e esperando da provisão de Deus, e Deus é fiel, Deus vai fazer, é necessário que nós tenhamos essa preparação de forma particular, nos conectarmos cada vez mais com Deus, estando na presença dele, trabalhar nossa voz e assim por diante. Assim por diante. E qual é a avaliação que você faz desses preliminares? A avaliação que tu fazes, está a ser meio difícil você se enquadrar no mercado, tentar colocar a ministra Nangasole no mercado do gospel daqui da província? Amém. Na verdade, tem sido uma benção para mim. Difícil não tem sido, porque, prontos, aquela atividade de louvor foi em maio. Maio mal terminou, recebo a ligação daqui, a vossa ligação para estar aqui. Então, para mim é sempre um prazer. Então, logo que eu recebo uma ligação, um convite, é para eu basta ouvir, é louvar, é Deus. Eu parece que fico já. Exato. Para mim, é como se. Eu acho que é aquela frase: quem corre por gosto não se cansa. Agora, entendeu? Mas seja muito recente para mim falar disso, né? É muito precoce, digo assim, é muito precoce. Porque se calhar aqui a minha irmã tem mais experiências disso. Também é cansativo, né? Mas eu pelo menos... É cansativo? Não, isso quem pode dizer é ela. É cansativo, será? Essa coisa de convites? Não cansativo. Fala só no microfone, por favor. Exato. Não que seja cansativo, mas realmente é aquelas situações... Olha, se está dificulta, puxa a sua cadeira para dentro. Acho que vai ser mais fácil para ti. Acho que queres encostar, né? Mais um pouco? Pode encostar à vontade. Encostar? Exato. Está melhor assim, né? Estou mais confortável, mas não está distante. Exato. Certo. Eu não diria cansativo nem difícil, mas, por exemplo, imagina que é uma daquelas agendas corridas, né? Que tem um convite para umas 24 horas de adoração, de sexta para sábado, depois tem mais o culto do domingo, e se calhar mais uma vigília na segunda-feira. Isso realmente é esgotante a nível físico, né? Mas eu também sou do tipo da irmã Selma, se é para adorar o nome do Senhor, se há condições de louvar o nome do Senhor, vamos. Se ainda há voz, se a voz ainda não ficou rouca, vamos. Então, estamos sempre disponíveis para adorar o Senhor. Mas eu gostaria de saber de vocês como mulheres, né? Olhando no mercado gospel da província, só no mundo feminino, né? Qual é a avaliação que vocês fazem do gospel feminino aqui na província do Ambo? Um diagnóstico já, no geral, antes de nós centralizarmos as questões ligadas ao gospel feminino aqui na província do Ambo. Para vocês, qual é o diagnóstico que vocês fazem? Bem, posso começar? Pode falar. Eu penso que ainda precisa se trabalhar muito. Na verdade, como que ele disse a princípio, se calhar há tantas ali na beca, assim como eu e tantas outras, tantos talentos ali, mas que não têm tido muita oportunidade. Mesmo as que já estão lá, ainda assim, acredito que há muito para dar, mas às vezes
pouco ouvimos sobre concertos, atividades. Aqui no Ambo? Sim, Tem tido aqui poucas no, atividades? me referindo assim, Aham. né, concretamente no gênero feminino, No gênero feminino, vamos ok. uma atividade que seja uma irmã, né, a A promover. anfitriã promover. Tem Aham. sido um pouquinho difícil. Mas em Tem tempos tido teve. atividades. Em tempo teve uma atividade da... Quem foi? Marlene Chipilica. Amém. Não Conhece estou a Marlene, né? Marlene, sim, já ouvi falar. Conhece a Marlene Chipilica? Também já ouvi falar. Já viste? Não. Não, espera conheço só, calma só, ainda, calma. Aqui- Vocês acompanham mesmo o mercado gospel daqui da banda? Sim! Não, nós Acompanham não mesmo. estamos a negar. Tá bom, vamos só fazer assim o mas seguinte. podia ter Cita mais. ainda 3 mulheres que cantam aqui na província do Ambo, que fazem carreira. Não, 5 Que fazem carreira. que fazem carreira aqui na província do Ambo. Bem. 5. Tirando ela que está a fazer o painel contigo. Também tem a irmã Meli, da Exato. IECA também. Ah, Tem a Palmira Dalla. ah. E tem Essa aqui já estamos a falar da geração antiga, né? da geração Estamos a falar da nova. old school. Agora quero falar da new school. Da New School. Ah, Ei, morri na praia. Hã? Morri na praia, não. new school, você. Sim. Tirando você, porque você também é nova geração, neste Amém. caso. Yeah. Uhum. Bom, são pouquíssimas. Sim, que eu essas conheço. pouquíssimas mesmo é que eu quero. Ah, Da nova geração. Palmeira Dallas tem que Não, ser da antiga. ele é da antiga É geração. antiga, Quando nós estamos a falar de Palmeira Dallas, é uma das que Lenda. mais segurou É o lenda. mercado gospel aqui na província do Ambo. Já há muitos anos. Ela começou nas Trilhinhas da Alva, depois começou a Yeah. fazer carreira solo. Uhum. Aham. Bom, ali sou a Miriam, com a qual eu tive Que contato. batotaste já por causa da atividade, mas prontos. Yeah. Mas Mas quem? são poucas, porque eu como te Sim, disse... essas poucas é que eu quero. Ah, então é só a Miriam que você conhece. Nessas poucas. Nessas poucas... Não, Ah. assim de nome que me vem agora em mente, só ela. Só ela. Porque eu tenho participado também em poucas atividades. Aí está a questão. E aí eu estava para vos perguntar: vocês participam em atividades tipo concerto? Só para assistir? Sim. Olha, eu Qual concerto que você já Não, participou? gosto muito. Tenho participado em quase todas as atividades do Segundo Tabernáculo, por exemplo. Então, neste caso você já tem um grupo específico. Não Ok. que seja um grupo específico, Ah. mas sou muito fã. Sou realmente muito fã do Ok. Segundo Tabernáculo. E gosto Não, mas eu muito estou a de falar estar assim, concertos assim, livres. Agora, concertos Uhum. livres. Não muitos. Ou nós estamos distraídas, ou Hum. têm sido pouco promovidos. Não, De uma forma, será tem que... acontecido. Ah. Eu reconheço que eles têm acontecido e eu Uhum. tenho visto muitos flyers, de fato. Mas confesso que não tenho tido muito interesse em participar em alguns deles. Exato. Participei em alguns, mas outros nem tanto. Mas de alguma infelizmente. forma vocês não acham, como vocês fazem alguma coisa, tinham que saber quais são as pessoas que fazem o mesmo que vocês a nível provincial? Sim. Com certeza que sim. Faltou aqui. Falta mais interação. Falta mais interação? Tipo, Interação, união. não, mas essa promoção, interação, Claro que nós... vai se criando com networking. Sabe o que é networking, né? Sim. Sim, você participa em atividades. Quando você encontra uma adoradora que se calhar passou em palco, é muito normal tu chamar, se apresentar que eu sou a fulana, você se apresenta e vão tendo aquela interação. Eu acho que vocês nunca antes tiveram uma interação, né? As duas. Até agora não, Mas é a né? primeira vez. Mas agora a questão é, o que será depois daqui? Eu acho que quando vocês se encontrarem na rua, a conexão vai ser diferente. Certamente. Certamente, né? Uhum. Já tem? Já. Yeah. Vai ser diferente, né? Porque participaram na mesma atividade. Sim. Tiveram a oportunidade de trocar palavras, Sim. apesar de não ser diretamente, né? Sim, é o mesmo que acontece em atividades. Se você é artista, faz arte, não acha que tem que estar onde se faz arte? Sim. Sim. Mas pronto, sendo mulher, como mulher, uma das dificuldades de fazer carreira e ser mulher aqui na província do Ambo? Carla. Bem, nós mulheres já temos muitas dificuldades para muita coisa Tipo quais? nessa vida. Nós já temos assim um estereótipo de pessoas que são multitarefas, Ok. que têm que estar em vários lugares ao mesmo Mesmo tempo, tempo. mesmo não tendo esse dom.
Está no palco, está pensando o bolo que está lá no forno, né? Óbvio. Yeah. Então, chega uma fase da nossa vida que já não somos só nós, não somos só a irmã da igreja. Okay. Agora somos noivas de alguém, vamos casar, somos funcionárias, somos estudantes e ao longo da história já se vê que só por causa disso já tivemos muitos problemas. E direcionar esse foco também para uma carreira é como se fosse uma tarefa a mais que nós temos que carregar e aprender a gerir. Exato. Então, eu considero sim uma questão um pouco difícil. Como falei há pouco tempo, uma das minhas dificuldades realmente em aparecer mais é poder gerir tudo que eu faço. Ok. É poder gerir todas as coisas, poder alinhar tudo, de maneiras que nenhuma atropele a outra. Okay. Yeah. Então, eu acredito que sim, como mulheres, nós temos muita dificuldade realmente em gerir tudo. É a mulher trabalhadora, é a mulher estudante, é a filha de Deus. É realmente muito complicado. Não quero aqui. Não, tirando, defender... por exemplo, essas dificuldades. Agora fala assim num modo assim aberto. Na verdade, eu estou ali a tentar tirar de vocês a opinião de como é ser mulher e fazer carreira no mercado gospel. Tirando as dificuldades pessoais. Né? Mas é mais dificuldades de você se integrar. Boa. E a de se integrar no mercado, como é as oportunidades que às vezes vocês recebem, quais tipos de oportunidades, as coisas que vos dificultam fazer música como mulher aqui no. Certo. Então aí eu vou cair também na precocidade que a Selma mencionou. Ok. Né? Eu estou aqui desde 2022 e até então, assim como mulher, nunca vi nenhum desafio de facto. Sempre recebi muitos bons convites. Ok. Até, então fica mais fácil a coisa para vocês. Até quando... De uma forma? Até quando eu comecei a gravar, eu recebi a proposta de gravar minha primeira música assim, grátis, completamente grátis. Certo. E, não muito, se calhar, porque sou mulher de facto. Acho que não tem nada a ver com a minha feminilidade, né? Talvez seja mesmo só graça de Deus, é porta que se abriu, são oportunidades que surgiram. E não sei, eu acho que estaria a me equivocar se dissesse que isso tem alguma relação com o facto de eu ser mulher. Eu acho que estaria a me equivocar, então prefiro não me alongar nisso. Selma, a mesma questão para ti também. Especificamente, como é fazer carreira aqui no AMO e ser mulher? As dificuldades, os desafios de fazer carreira e ser mulher. Fazer carreira e ser mulher. Bom, se calhar que íamos entrar na questão de essa é uma conversa, essa é uma conversa aberta. Luta de gênero. Ok, é uma conversa aberta. É um podcast, yeah? Não estamos no culto, nem pregação, nem palestra, nem debate. Yeah? É um podcast. Não, estamos à vontade. Exato. Estou à vontade. Yeah. Sim, só que eu fico a pensar, e ser mulher, eu vejo aqui uma questão como se fosse uma luta de gênero. Não, eu quero saber. Se calhar os homens têm mais vantagem. Se for a me perguntar como é ser homem e fazer gospel aqui na província do Ambo, eu tenho uma ideia, porque é uma experiência que eu vivo como homem. Claro. E vocês, as mulheres, também têm uma experiência totalmente diferente da nossa. Uma coisa é todos nós fazermos gospel e outra coisa é eu ser homem e faz gospel, outra coisa é você ser mulher e faz gospel. Não tem como comparar. Aqui não é a questão de todos nós somos filhos de Deus. Não é isso. E eu quero descobrir como é ser mulher e fazer gospel. Sim. Então tem mesmo aqui a questão do gênero e tudo mais. Agora, se é isso aqui, isso tem que ser, por favor, dá só para chamar a atenção a pessoa que está a gritar aí fora, por favor. Abre só um pouco, depois fala só para fazer pouco barulho. Exato. Agora, isso aqui é uma questão pessoal. Sim, se nós entrarmos... É uma questão pessoal. Sim, se nós entrarmos nessa questão de ser homem e ser mulher, não tem como nós desassociarmos das funções pessoais. Exato. Por quê? Porque são essas funções pessoais que diferem de homem para mulher. Ok. Sim. Não, eu não disse que vocês não podem falar isso. Se deres conta de alguma coisa, depois que ela falou, eu disse, para além disto. Ok. Sim. Está bem. Okay. Então acho que começamos mesmo por aí, nessa coisa toda de que as mulheres às vezes são mais atarefadas e por ali fora. Mas isso à parte. É mesmo isso que estão falando? Ok. Trabalho grande. Tá bom. Essa coisa à parte. Mas assim,
os desafios e tudo mais, eu penso que de forma a restringir, de forma a restringir no ramo da música, eu penso que a igualdade e os desafios são tanto para homem quanto para mulher. O que vai diferir mesmo é as responsabilidades. Tá bom. Você é específico. Tá bom, quero ser mais específico. Você é específico. Tá bom. Para vocês, às vezes no gospel, não sei regras, ok? Vocês já sabem, nossas perguntas são abertas. Mas tem um porém. Se você acha que não precisa responder, porque se calhar compromete a tua integridade, você não está obrigado a responder. Ok. Mas isso não me tira a liberdade de fazer a questão, mas te dá a liberdade de você responder ou não responder. Ok? Exato. Bebe água, vais precisar mesmo. Brincadeira. Então, para vocês, tipo, ser mulheres, já receberam essas propostas do tipo, como se fosse para tu teres que atuar em uma atividade, um homem querer algo em troca? Graças a Deus, não. Não? Graças a Deus, nunca tive esse tipo de abordagem. Sempre, não sempre com muito respeito. Ok. Né? Sempre os servos de Deus, né? Abordam com muito respeito e santidade. Aleluia. Amém, mamãe pastora. Vamos. Amém. Olha, graças a Deus também nunca tive até então essa experiência, mas não podemos descurar de mulheres que possivelmente... Conhece alguém que já passou por isso? Conheço, não é que tu precisa mencionar o nome, mas hoje por hoje ouvem-se muitos escândalos, sobretudo, infelizmente, sobretudo no meio gospel e tudo mais. Então, ouvem-se. Não, eu estou a dizer que eu estou a perguntar se Canoambo, mas nem tanto, mas ouve-se. Não posso especificar assim, um sítio específico. Eu disse que eu posso dizer. Eu não vou te pedir para falar se quem. Eu só quero saber se aqui no Ambo ouve-se. O que ela está a dizer é que não tem testemunho também, mas ela não quer deixar de fora a possibilidade de que tem mulheres, né? Tem ministras do Senhor, tem cantoras que têm sofrido assédio. O que ele está casado. Obrigado, Carla. Carla decidiu me esclarecer só já de uma vez. Eu tô tipo, para não perguntar muito, então toma só já. Estamos a ser mesmo sinceras. Não, eu sei disso, vocês estão a ser. Eu sei disso. Que a nossa experiência, realmente não tenho assim um caso específico, mas eu não descarto. Não descarto de que talvez possa existir irmãs que passam por essa situação. Sim, nós estamos a perguntar isso aí, porque aqui já passou ministras do Senhor que já foram vendidas por como é que é a produção? Organizador de evento, né? Misericórdia. Organizador de evento vendeu a irmã. Meu Deus, o organizador é ímpio. Mas vendeu, a irmã não sabia, né? Vendeu como assim? É do tipo, a irmã foi convidada para cantar numa atividade, né? E ela saiu daqui do Ambo, a província onde ela foi convidada. E depois, é como se fosse que o organizador de eventos conversa com alguém, com o empresário para patrocinar a atividade e depois lhe dar uma irmã para passar a noite com ela. Então ele recebeu dinheiro para tirar a atividade e no final para passar a noite com a irmã num hotel. Isso que aconteceu, sem o consentimento da irmã. Eu não gosto. Não, de facto é ímpio. É triste. É triste. Pede é o que aconteceu. Não, mas está pronto. Nós entendemos. Aqui vamos recorrer mais àquela nossa conversa inicial. O diabo é sujo, né? Satanás tudo isso. Tudo mesmo Satanás. Mas, Carla, para ti, qual foi o momento mais impactante da tua carreira? De 2022 para cá. O momento mais impactante para mim foi em 2023, quando eu lancei a música Primeiro Amor. Ok. Mais que ser apenas uma música, foi meio que um testemunho declarado. Foi um testemunho declarado. Eu estava a vir de uma fase em que tive muitos problemas espirituais. Estava a vir de uma crise espiritual com Deus que só o Senhor me para acudir. Então, eu escrevi a música Primeiro Amor e depois lancei como testemunho e recebi tanto feedback profundo. Era tanta gente distante do Senhor, era tanta gente que precisava de força, de incentivo para levantar, era tanta gente enfraquecida, era tanto joelho vacilante, tanto braço cansado, tanta gente que eu fiquei, Senhor, glória ao teu nome. Porque apesar de ser uma coisa que começou por um problema pessoal, eu dei conta que afinal a igreja estava em sofrimento. Porque assim como eu estava a sofrer, outras pessoas estavam a sofrer.
e o Senhor abriu a minha visão quanto a isso. E de alguma maneira isso incentivou-me muito mais a continuar, porque nunca foi sobre nós, é mesmo sobre Jesus Cristo. Ok. E nós precisamos uns dos outros. E quanto mais, né, nós estarmos conscientes de que somos um em Cristo, de que a igreja é só uma e que precisamos realmente cuidar para que nenhum, né, como Paulo aconselha, que cuidemos que nenhum abandone a graça de Deus. Então, a música Primeiro Amor, de início, né, foi sobre mim, mas o Senhor abriu a minha vista de que não era a única pessoa que passava pelas coisas que eu passei e que nós precisamos cuidar uns dos outros. Produção, estamos a quanto tempo de programa, por favor? São 40 minutos, né? Já 40. Não, só a gravação, por favor. Acho que podemos terminar nosso programa às 18 horas pontualmente, né? Podemos, né, produção? 18 pontualmente, daqui a 30, acho que a 26 minutos. Exato. Então é isso ali. Tu disseste que tu tiveste uma experiência, ou seja, veste de muito longe, espiritualmente. Né? E depois a tua música impactou pessoas porque você fez o testemunho do mesmo. Né? E nós acreditamos que, se calhar, alguém pode acompanhar o programa que esteja, nunca se sabe. Vamos aí fazer, hipoteticamente esteja na mesma crise que você teve, ou você esteve antes, certo, né? E não teve a graça de ouvir a tua música. Será que você poderia partilhar para nós, contar um pouco para nós o que você viveu e como foi que tu superaste como Carlos? Pois. Bem, tudo começou, na verdade, com uma crise emocional. Ok. Eu sempre tive muitos problemas emocionais, sim, depressão. Ok. E ansiedade, então era depressão e ansiedade, tudo ligado. Ok. Eu costumo dizer que esses dois problemas juntos é tudo de ruim que existe. Ok. Né? Porque comumente se define a depressão como excesso de passado e a ansiedade como excesso de futuro. Então, imagina uma pessoa aí, ora está atrás, ora está à frente, ora está atrás, ora está à frente. Mas é uma coisa tão profunda que não afeta só a nossa mente, como diz, cai para o nosso corpo e é muito desgastante. E isso acabou afetando sobremaneira a minha relação com Deus. Pode afastar mesmo um pouco? Não, pode afastar um pouco do micro. Exato, aqui está bom. E acabou realmente comprometendo a minha relação com Deus. Quando dei por mim, parei de orar. Quando dei por mim, parei de meditar. Quando dei por mim, parei de cultuar. E estava eu no meu canto, no meu quarto, sem sair. Todavia, um irmão em Cristo, né, apareceu. Quer dizer, estávamos a conversar e a pessoa se deu conta que eu não estava muito bem. Eu decidi me abrir com essa pessoa. Eu falei, olha, eu estou a passar por isso e aquilo. Foi a primeira vez que eu falei de fato. E essa pessoa estava aí sempre comigo, sempre procurava saber como é que eu estava, sempre procurava de alguma maneira ajudar-me. Até que um dia, uma pessoa, que não é essa pessoa, numa outra conversa, porque também deu conta que eu não estava bem, disse, seja sincera contigo mesmo. E eu fiquei, como assim? Porque um detalhe sobre pessoas que têm problemas de depressão e ansiedade é que nem sempre percebem o que acontece em sua mente. Ok. Nem sempre nós sabemos o que se passa de fato, ou qual é a origem daquele transtorno, qual é a origem daquela dor, qual é a origem daquele vazio. Às vezes nós não sabemos explicar. Mas quando a pessoa fez isso, deu esse conselho para mim, né, que eu precisava ser sincera comigo mesma. Então eu comecei a entrar em um período em que comecei a desfazer todos os nós em minha cabeça e fui descobrindo um monte de feridas que estavam no meu coração, um monte de traumas, um monte de coisas que realmente faziam com que eu me sentisse do jeito que eu estava a me sentir. Aí eu decidi, a primeira coisa que eu decidi foi orar. E eu me derramei toda na presença de Deus. Foi quase 1 hora de oração. Fiquei lá com Deus, falei com o Senhor, falei. E logo depois resolvi procurar ajuda psíquica mesmo. Sim, porque diferente do que muita gente pensa, ansiedade e depressão são doenças que nem malária. É mesmo doença de verdade. Okay. Só que infelizmente não tem uma injeção, não tem assim uma requisição prática para nós seguirmos, não tem aquele medicamento que nos ajuda, até porque os antidepressivos também têm contraindicações, então chega a ser muito complicado. Então resolvi procurar um psicólogo, comecei a ter consultas com esse psicólogo e foi assim,
um pouco de consulta, um pouco de oração e a coisa foi melhorando. É isso. Foi uma experiência ruim, né? Foi muito ruim. Foi muito ruim. Esse é o momento mais difícil que você passou na tua vida? Sim. Como pessoa, como Carla, foi okay. terrível. Mas até o momento você conseguiu descobrir qual foi a verdadeira causa da mesma? Sim. Pode partilhar para nós? Não. Não, né? Tá pronto. Yeah, não, respeitamos, ok? Uhum. Respeitamos. A mesma pergunta para ti também. O melhor momento, o momento mais... O mais impactante. Não tanto quanto não pelo... tanto o melhor, é o mais impactante. O mais impactante, porque acho que um momento pode nos impactar do positivo ou negativo. Certo. Pode nos impactar. Certo. Uhum. Vou começar pelo mais recente, o positivo, que foi mesmo no mês de maio, okay. aqui nessa atividade de 24 horas de adoração, aqui na igreja do Pentecostal, aqui na Rádio a Sépia, exatamente. Exato. Foi uma experiência única, exatamente, porque eu senti realmente da parte de Deus que havia vida lá e que Deus estava realmente naquele lugar e receber a adoração de todos nós. Porque eu até então não tinha essa experiência. Embora eu já cantava, como eu disse, desde pequena, sempre venho cantando na igreja, mas daquela vez foi tremendo demais. Foram quase que 30 minutos de louvor consecutivos sem parar. E aquela harmonia toda, a comunhão toda, a igreja toda, estando em perfeita sintonia em adoração a Deus, foi algo, eu disse, não há lugar melhor para se estar, senão da presença do Senhor. E aquele realmente é o melhor lugar para se estar. Quer dizer, aqui quem já experimentou, quer dizer, sabe que não tem explicação. O meu quer dizer, é mesmo quer dizer. Exato. Você não sabe qual palavra vai usar para explicar aquele momento, mas realmente foi uma experiência muito, muito boa e até então foi um dos mais impactantes. Antes disso mesmo, antes de eu começar, antes de eu mesmo cantar naquele programa, foi uma experiência de oração. Eu tenho amigos da Diante do Trono, então nós tivemos um retiro espiritual e nós fomos para lá. E ele falou algo muito claro, que eu disse que é isso que eu tenho da pretensão de Deus, né? Deus tem uma promessa clara na minha vida. Ele manifestou isso. Deus tem uma promessa muito clara para ti, direcionada nessa área de louvor. Eu fiquei tipo, mas Senhor, quem sou eu? Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Apesar de eu ter nascido num seio cristão, a minha vida não foi toda assim, plenamente reta, plenamente nos caminhos do Senhor. Concretamente, eu apesar de estar... a irmã que até mencionou, né, que a conversão dela foi aos 14 anos. Exato. Eu disse que eu cresci no meio cristão, mas não quer dizer que eu nasci cristã. E não quer dizer que desde criança, apesar de eu estar a cantar, apesar de eu estar lá a louvar, que eu era realmente cristã. A minha conversão se sucedeu mesmo também, não nos 14, mas com os 15 anos. Ok. Exatamente. Então é um processo que se passou durante esse tempo. Passei por situações como todo adolescente. O adolescente passa por traumas, por crises, por dores. E Deus me restaurou. Me restaurou não uma, não duas, mas muitas vezes que eu vi mesmo concretamente a mão do Senhor. Então quando o irmão manifestou isso de que Deus tem mais essa promessa para ti, eu disse, Senhor, eu. Pronto. Exato. É assim, vai pegar aquela parte, né? Vai, né? Vai pegar aquela parte. É conforme nós dissemos, nosso programa acho que já passamos mais. Só gosto Música Podcast, arte e entretenimento. Falamos de arte e agora vamos na parte de entretenimento. Viste, né? Arte e entretenimento, né? Agora vamos na parte de entretenimento. Acho que, não sei, quem que você disse que tem jogo? A quem disseste? A mim. A ti, né? Só não explicou como é que acontece o jogo, né? Tô falando de jogo. Ok. Só para depois não ficar assim como uma palestra e tudo mais. Olha só, nós temos uma lista de 10 questões. 10 questões valem 1000 kwanzas que vocês têm a deixar ao programa. A deixar? A sério? Sim. Como assim? Sério o programa? São 1000 kwanzas, 10 questões, que significa cada questão é 100, né? Cada questão é 100. É bem simples, né? Nós pensamos não, são 10 questões. Não, são 10 questões que valem 1000 kwanzas. Tá bem.
Neste tem outro que são 3 questões que valem 300 kwanzas, né? Neste caso, você não pode dar um valor abaixo de 100 kwanzas. Pode dar 1000, conforme dizem. Na primeira questão, já vou dar 2000, deu. Isso depende de Não vocês. podia ser aquele jogo das 3 perguntas, 300 quantas? 3 perguntas, 300. É a mesma coisa. É sim. Ah, Mas como é que funciona? É questão de lógica. Lógica mesmo. tá bom. Tem alternativas A, B e C. Certo, né? Eu faço a questão, dou as alternativas. Se acertar, se safa. Se errar, paga um valor não abaixo de 100. Tá bom. Tá, né? Tá. O outro que nós vamos usar é auricular. Eu vou falar uma palavra 2 vezes. Você vai ler os meus lábios, só para explicar de uma forma mais rápida. Vou falar a primeira vez, depois falo a segunda vez. Se acertar o que eu falei, ler os meus lábios e acertar, se safa. Se errar, um valor não abaixo de 100. Podemos, né? Podemos. Não se deve. Não se deve. Sim. O outro quadro é: nós vamos fazer perguntas que te Vocês colocam têm que entre a avisar. cruz e a espada. Acertarmos, Não, tem sempre, nos dizem sempre isso aí, que não, vocês têm que avisar. Nós queremos aprender a avisar, mas essa parte aqui da maturidade ainda não atingimos. Sim, mas se nós acertarmos, nós devemos ganhar o 100. Não, só se safa. Não é justo. Por quê? Por quê? Tá bom. Por quê? Porque o mesmo valor serve para... o mesmo valor serve para acumular e a compra da internet para a continuidade do programa. Então, tá só bom. para depois não ter que cobrar o artista, Entendemos, então você participa no jogo. Quem sai daqui dando simplesmente 200 kwanza porque acertou tudo. Tem alternativas. Outro te coloca entre a cruz e a espada. Eu vou te perguntar. Certo, né? Eu vou te perguntar. Cabe a ti se falas o nome ou não. Às vezes você vai optar por não falar o nome, se calhar compromete a imagem da pessoa, apesar de que outros falam mesmo. E aqui já aconteceu várias vezes que já confessaram nomes e tudo mais. Então, é mais ou menos isso, né? Para pouparmos o nosso tempo, depois vocês vão indo entendendo ao longo do tempo. Por nosso problema é que vocês aceitam muito convite. Não basta ver convite, tá aí. Olha, isso também é outro assunto. Deixa eu ver. Não fala isso, se o meu parceiro ouvir, vai... Te disse que é para não vir? Não, ele sempre me fala Ah. para analisar as coisas. Ah, Analisa as Não, mas isso é uma diversão. Não, de boa, só, Sim, isso é só uma para diversão. descontrair. Isso é para descontrair. É sobre entretenimento. Primeira questão. Eu sempre ando a falar, antes de você vir no nosso programa, passem a estudar. As perguntas são as mesmas. Ok. Para que assim? Aonde? O Bluetooth? Ok. Podem conectar no telefone dela mesmo. Se calhar vão meter a própria música dela mesmo que vai lhe fazer deixar dinheiro aqui. Podemos, né? Deixa eu beber a minha água. Certo, primeira questão. Sempre se quebra quando se fala. O que é? O silêncio, a confiança ou o dente? 3 segundos. Para pensar. Sempre se quebra quando se fala. O que é? O silêncio, a confiança ou o dente? 3. Carla. 3. Silêncio. O silêncio, não sol. Não se gabala, aqui o pagamento é individual. Silêncio, tem razão, pensou rápido. Tá bom. Fica no meio do ovo. Tá certo, é o silêncio. Já me Pensaste disse, rápido. ficou 900. Tá sabendo, né? Tá descair. Não se deve aqui. Vamos a pé. Vamos bazar. Fica no meio do ovo. Acho que você conectou com a placa daqui. V8. Sim. Fica no meio do ovo. O que é? A casca, a gema ou a letra V? Fica no meio do ovo. É a casca, a gema ou a letra V? Carla. 3. A letra V. Não se gambala. Tá certo. 800 kwanzas. Está a descair. 10 perguntas para cada uma? Não, é para Não, 10 perguntas são as mesmas. Vocês respondem de forma individual. Se eu não concordasse, por exemplo... Se acha que a tua está errada, se ela te seguir bala, vão pagar 200 kwanzas, 100. É 1000 kwanzas para cada uma. Mas vamos, tá a caminhar bem. Sobe e jamais desce. O que é? O balão, a idade ou o preço? Nangasole. 3. Se eu terminar os segundos e você não responder... Se eu terminar os segundos e não responder, vais pagar. A idade. Carla, 3, 2... A mesma pergunta? A mesma pergunta vale para as duas. Tá certo. Tipo, estou a gostar, né?
Vamos. Quanto mais se tira... Quanto mais se tira, maior fica. O que é? A dívida, o buraco ou a distância? Carla, 3. Quanto mais se tira, maior fica. O que é? A dívida, o buraco ou a distância? Carla, 3, 2, 1. O buraco. Seguiste bala? Não pensei sobre Mas está isso. certo. Você assistiu a nossa live, né? Não assisti. Nem vi Estamos essa em parte. quanto? Estamos em quanto? Na quinta, já descaíram 500 Já contas. morreu 500? Tá bom, vamos errar de propósito? Não, Yeah, não, vamos de errar. 500 é essa. Essa é a quinta. Já mataram 400 kwanzas. Ei. Não precisa. Não, eu quero mesmo que vocês acertem mesmo de verdade. Agora, se vocês querem ajudar, depois de acertar, né? Pedem o IBAN, não é isso, produção? Assim mesmo. Tá. Vamos Não pedir. quero que vocês errem. Vamos Não quero que pedir. errem de bom. propósito. Tá. Errem porque não sabem, Tá bom, ok? tá bom. Exato. Não, de errar de propósito não. Assim não cuia. Mas também estás a contar muito rápido. É mesmo assim. Estás a batutar. Não, eu não estou a batutar, sempre foi assim. Não, tem que ser 3. Ruth, quando o músico dois, pagaram. Como é que vocês pagaram os 5 mil? Não foi assim? 3, Tá bom. 2. É 3 mil, né? 3 mil. E prontos. Muda de cor, essa não tem alternativas. Muda de cor, mas não é tinta, tem língua comprida, mas não é girafa. O que é? 3, Camalhão. 2, Camalhão? 1. Estão a me perguntar ou estão a responder? Camalhão. Para ti. Estou na dúvida, mas fico com camalhão. Tá bom, tá certo. Qual é o alimento que nunca vence? Milho, mel ou leite? Nangasole. Mel. Mel. Nunca vence no sentido de não estragar. Vos convidar, mas é no óbito, você. É assim. Irmãs, são Não. mulheres de Deus, são homens Yeah, inteligentes. pronto. Ciência do céu, pura. Não, mas essas últimas nós vamos ganhar, ok? Ok. Maria tem 19 anos. Se nascesse 9 anos atrás, quanto teria? 9, 10 ou 13 anos? Nangasole. Tem 19 anos. Se nascesse há 9 anos atrás, teria quanto? 9, 10 ou 13 anos? Se Três. nascesse 9 anos atrás, tem 9 anos. Se nascesse 9 anos Não, atrás, se nascesse 19 anos atrás. Não, tem 19 anos. Se nascesse 9 anos atrás, quantos anos teria? 9, 10 ou 13? presumo que seja 10. 10. Prontos. Vão pagar quanto? Certo. Eu estou a perguntar, vão pagar quanto? Se eu estou a perguntar porque vocês erraram. Espera, ela tinha... Não, ela tem 19 anos. Se nascesse 9 anos atrás, teria 9 anos. Porque nós estamos no 10º ano e o primeiro ano de nascença não conta. Mas Vamos. você não deu alternativa de 9? Não, eu disse 9, 10, 13. Falei isto. Falei isto. Falei. Vão pagar quanto cada uma? bom. Caímos nessa. Vais pagar quanto? Hã? Mas pa- temos que falar o... Sim, tem que falar. Quanto é que vai pagar? Ah, Acho que ela está a pensar. 500. 500 para essa pergunta. Sim. Nangasole, 500 kwanzas para essa pergunta. Pode apontar. 100 kwanzas para Carla. Tá bom. Vamos para a oitava. Uma fruta que nunca reprova. O que é? Laranja, jambo ou uva passa? 3 segundos, Carla. Uva passa. Uva passa. Presumo que Nangasole. seja uva passa. Por quê? Porque passa, uva passa. Eu não entendo o sentido. Você assiste muito Kiss, né? Não. Ok. Essas duas vamos ganhar. Ou parteu racha, né? A nona é décima. Hum, Será? tá bom. Quanto é 5 mais 5 Nangasole? 5 mais 5 a dividir por Eu não 2. sou boa em Igual a 5. É por isso que eu te adiantei. Eu já presumi mesmo. 5 mais 5 a dividir por 2 é igual a 5, 7 ou 7,5. Não posso errar. 5 mais 5 A dividir por 2. Dividir por 2 é 5. 5, né? Sim. Fechas. Fecho. Exato. Não posso errar essa. Se errar essa, meu Deus, estou desqualificada como professora. Tem que sair do ministério. Quanto? 5. 5 também? Sim. Vamos pagar quanto? Sim. 5 mais 5. Vamos pagar quanto? Kelly, não é Vão 5 mais 5 pagar- a dividir por 2, meu Deus. A pergunta é mesmo essa. 5 mais 5 a dividir por 2. 5 e 5, né? Vão pagar quanto? 5 mais 5, 10. Ah. Dividir. Já entendemos. Não explica nada. Eu só quero entender. Vão pagar quanto? 100. 100 kwanzas, Nangasole. Sim. 100 kwanzas para Nangasole e mais 100 kwanzas para Carla. Última questão, depois vamos explicar. Última questão. Quanto é 20 mais 20 a dividir por 2? Ah, Igual a outra vez 20, 40 ou matemática. 30? Nangasole. Carla. Nangasole. Repete. 20 mais 20 a dividir por 2 igual a 20, 40 ou 30? Essa é a mesma Esse que, som, que, por favor, eu tenho que parar. anterior. O som que está a tocar aí atrás. 20 mais 20 a dividir por 2 igual a 20, 40 ou 30? 20 Tempo já passou. mais 20 a dividir por Tempo já 2. passou. Se eu É encerrar suposto- agora... É suposto ser 20. 20, né? Prontos. Fechaste.
Quanto? 30, né? Exato. Vais pagar quanto na Gasol? Sim. Sim. Mas sem quase as para na Gasol. Já tem 700. Estás a contar, né? Sim. Exato. Mas essa vossa matemática vocês fazem como? Vamos Não, calcular. onde há, numa expressão matemática, onde há soma e divisão, primeiro você tem que priorizar a divisão, depois a soma. Então, 5 a dividir por 2, 2,5, mais 5, 7,5. O mesmo acontece também com a multiplicação. Primeiro você multiplica, posteriormente soma. Vamos para outro quadro, né? Vamos. Vamos. Esse quadro aqui é do tipo... Eu vou fazer algumas questões que vão te colocar entre a cruz da espada. Escolhes tu se falas. Vou pagar. Exato. Vamos meditar, é? Não vamos nos despir do cristianismo, mas vamos olhar no contexto humano, fora do cristianismo, certo, né? Como humano que somos. De alguma forma já fomos magoados por alguém, né? Sim. Fomos magoados por alguém, nos sentimos tão embaixo que se fosse só no contexto como humano, nós talvez nunca voltaríamos a falar com a pessoa. Certo, né? Yeah. Mas por questão de maturidade emocional e maturidade espiritual, acima de tudo, decidimos perdoar a pessoa porque nós queremos paz conosco mesmo, né? Né? Mas tomamos a decisão de prosseguir. Não é que nós temos rancor ou ressentimento, mas prosseguirmos e tomamos a decisão de não ter a mesma ligação com a pessoa, não termos aquela amizade. Você segue a tua vida, sigo a minha, se nos encontrarmos, podemos até nos saudar, mas aquela ligação anterior já não. Acho que todos já passamos por isso, né? Acho que já, né? Sim. Já, né? Yeah, o que eu gosto mesmo é que todo mundo fala, sim. Não, só nesta câmera aqui, olha. Nome da pessoa. Se não vai falar nos popa já, e fala se vais pagar quanto. Não, você não vai falar. Não queremos explicar. Explicar é na esquadra. Nós só queremos nome da pessoa. Vocês. Vais pagar quanto? Produção, prepara aí. Vou Não, pagar só. 100. Sem quantas Não para falo. Carla, já sabes. Se não vais falar, fala só já se vais pagar quanto. Tem uma pessoa assim. Você disse que sim. Sim, mas tá bom, sim. Exato, muito obrigado. Carla, olha aqui para esta câmera. Nome de um jovem que já está cedio. Se não vais falar, por favor, paga já ali. Vocês são Isso é pecado, hein? Se não vais falar, paga. É armadilha. Não, aqui tem pessoas que falam. Eu estou te falar que tem pessoas que falam. Você pode falar aqui, agora mesmo, aqui. E se eu não tiver? E depois lá. E se eu não tiver? Lá na tela, claro que tem. Lá na tela. É um depois, desconhecido. Depois lá na tela tem lá. É um desconhecido. Faço como? O desconhecido tem que vir aqui. Se não vais falar, nos pagar. Tem que vir Posso aqui. contar a história? Não queremos história. Tem nome, eu não conheço a pessoa. Se explicar na esquadra, vais falar ou não vais falar? Não tem nome, eu não Vais conheço. falar ou não Sim. vais falar? Sim. Quanto? Subiu para contar minha conta. 100, né? 100 quantas para as duas? Vamos lá. A minha conta já chegou 1000, né? Prontos. É assim. Eu tô em quanto? Irmãs, por favor. Yeah? Já atingiu o limite. Vamos. Não. Já, aquele é o seu segundo quadro das 3 perguntas. Essa é a segunda já, né? A segunda já passou. ok. Vamos para a terceira agora, né? Vamos para a terceira. Yeah, essa terceira é assim. Por favor, vamos tirar o tudo quanto tem fôlego, glória ao Senhor. Aleluia. Aquela moralidade de que não, toda pessoa que é cristã tem o direito de louvar. Ok, né? Tem direito de louvar. Vamos no que concerne ao ramo artístico. Para ser artista tem que... Baby, vais precisar. Para ser artista tem que saber fazer. Entendes, né? Tem que saber cantar, projetar a voz. Neste contexto, não no contexto... Não está a dizer que vamos deixar de ser cristão. Mas no contexto mesmo saber fazer. Nome de alguém que canta aqui, faz música, no geral faz música, que se dependesse de ti, melhor mesmo é tipo procurar outra coisa, porque no cantar mesmo não é foco dele. Aqui, se não vais falar, paga só. Produção mais 100. Exato. Muito obrigada. Mais Nanga 100. Sol, A minha conta já chegou 1000. vais dar quanto? Eu não tenho passagem. Vai dar quanto? Vai dar quanto? Chegou quanto? Vais dar quanto? Vais dar quanto? Nanga Sol, vais dar quanto? Olha só, vossa conta está a subir porque vocês estão a optar por subir. Vocês têm a liberdade de não pagar nada. Se nós não conhecemos,
esse. Para ti, você não conhece alguém? Conheces? Eu até conheço, mas não sei o nome da pessoa, mas eu assim de cara eu consigo identificar que é essa pessoa. Você não conhece mesmo ninguém no mundo gospel? Não conhece mesmo ninguém? Eu disse no modo geral, não conheces mesmo ninguém. No modo geral? Sim. Pode ser na igreja, no gospel. Aqui no Ambo. Aqui no Ambo, pode ser aqui no Ambo mesmo. Mas geral. Aqui no Ambo no geral, que faz gospel e canta. Você olha mesmo, ele gosta de cantar por acaso. É mesmo espiritual, filho alheio, tudo quanto tem fôlego, mas de técnica mesmo, cantar não é a área dele. 50. Esse aqui, não tem. É só de 100. Esse é um programa gospel e vocês são cristãs. O pior desse tudo é se calhar você já argumentou com alguém e depois essa parte passar e você dizer que não tem. E você ministra do Senhor uma referência. Mentir. Quantos? 100 quantos aí? Vivam em paz com todos, É isso aí. Oi, vocês têm liberdade de não pagar nada. Eu estou obrigado a pagar? Não. Mas também não podemos colocar... Não, tem pessoas que decidem não pagar nada. Falam mesmo. É assim. Nós decidimos pagar. Exato. Amém, igreja? Dá o auricular aí. Aceitam muito. Gostamos de Mas tá bom, tá com Mas tá bom, né? bom. Só sei. A minha conta tá em quanto, Carlinhos? Já! Essa aqui mesmo tá bom. Este auricular, você pode gritar socorro lá fora. Não vais ouvir. Ok. Já. Essa música que tiraste, acho que estava fixe. Não, volta mesmo naquela parte. Exato. Então, eu vou falar. Quando eu fizer isso, primeira tentativa. Quando eu fizer isso, segunda tentativa. Depois terás que ler os meus lábios e dizer o que é que eu falei. Se acertar, se safa. Se errar, já sabes. Se quiser pagar 2.000 nessa questão, não só ler contigo. Carninho. DJ bem bom. Tava como mesmo. Acho que pode ficar aqui. Mas tá bom, né? Tá bom. Se você está bom, imagina para mim que tá para receber dinheiro. Mas não vai dar cabo do. Põe só já a música, depois eu vou colocar. Põe a Coloca música. a música. Ela vai colocar. Põe primeiro a música. Eu também acho melhor assim. Nangasoli. Nangasoli. Se dá conta que você tá a falar, Kelly. Tá a falar o quê? Eu falei. Mas melhor a sua articulação. Kelly Eu também falo, não é não, assim. eu falo do jeito que falo no dia a dia. Eu falo no jeito que falo. Tá bom, vou Articulação repetir. bem. Mete. Você tá Mas essa falando parte de aqui é jeito... muito curta, será? Muito curta? Põe só uma música mesmo, uma outra música. Não tem uma música assim que não... Avante. Só tipo tá... Não, mãe. Mostra ainda. Muito baixa como. Assim tá baixa. Não, tá Aumenta, bom. então, o volume. Tá bom, não tá ouvindo. Não vão Não dar ouve cabo isso. dos meus tempos. Não ouve isso, tá bom. Impactante. Impactante. É bem nesse. É você. A música, para. Falei o quê? Fala aqui. Ebenezer, Deus ajudou. Vai dar quanto? Vai dar quanto? Sim. Não, faltam duas palavras, são três. Essa é impossível acertar. Porque do jeito que Tem ele pessoas está aqui que falar- acertam tudo. É sério, parece... Olha a articulação da agora. Mas falaste eu tô a que. desenhar. Falaste que, Kelly. Tá bom. Falei que mesmo. Impactante. Impactante. Vamos. Meta a música assim. Não é mais assim. Vamos. Importante. Não, são duas vezes. Importante. Certo. Acertaste. Vamos para a terceira, é? Terceira questão. Vamos, produção. Otimismo. Otimismo. Parou. Falei que? Dá para repetir. Não, falei que? Transporte. Dá o dinheiro do transporte. É quanto? O dinheiro do táxi. Vai pagar quanto? Quanto? Sim, Sim, muito obrigado.
Não já te abençoar. Vamos. Pode meter a música, mano. Incontinência. Parou? Inconsciência. Escapou! Mas é incontinência. Ih, quanto? 100. 5 asas. Vamos. Evidentemente. Parou? Meu Deus. Falei que? Eu não faço a mínima ideia, mas eu vou chutar em feedback. Mete, vou te ajudar de novo. Meta a música. Evidentemente. Essa palavra não existe. Falei que? Evidentemente. Vamos. É isso que eu falei. 100. 5 asas. Vamos. Não, se eu falei por é uma frase. Cacuete. Vocês. Cacuete. Parou. Falei que? Mas eu outra vez vinha como isso. Não dá mesmo. Falei o quê? Só mais uma vez. Vamos. Mete. Cacoete. Acertou. Para quê? Nangassole. Para Nangassole, né? Tá bom. Se Repete ela mais. acertar, Não. morre um 100. Se ela acertar, Né? morre um 100. Yeah. Para diminuir lá no teu dinheiro, já? Não dá mesmo 800. Olha que eu vou meter. Responsabilidade. Para. Já falaste? Veja. Ai, não Falei o entendi quê? nada. Não Prontos. fosse filho Eu de te Deus, dei a eu diria que é responsabilidade de bruxo. você diminuir 5 asas. Pode fechar. Eu Falaste falei o quê? responsabilidade. Se não fosse filho de Deus, eu diria que é bruxo. Mas tá bom. Prontos. Quanto? Nossa conta, por favor, antes de prosseguirmos com o programa. Mas aqui com o Yanni. Ué. Yeah. Tá bem. Ok. Agora vai preparar dinheiro, né? Yeah. Sim, yeah. Não, mas também como é um dinheirinho só, né? Um pouquinho Yeah. de dinheiro. Yeah. Estás a ver? Não, mas você, se o Espírito Santo te comover agora, pode transferir 5 mil. Né? Aleluia. Mas Não, vai, né? Vai. Não, sim ou não? hoje não. Ok. Yeah, pronto. Produção é quanto? 1.000 quanto? Nangassole. Pessoal, aqui não se devia. Certo, né? Depois do programa, ou vocês transferem ou entregam dinheiro à mão. Yeah. Mas é só um dinheirinho aí. Prontos. Pessoal, já são 18 horas. Nós não vamos falar basicamente quase tudo sobre as vossas carreiras, senão não teremos mais motivo para vos trazer aqui. Yeah. Só mais esperar quando vocês realizarem uma atividade. Mas desde já, gostaria de saber, será que uma de vocês já realizou um concerto antes? Ainda não? Nem de apresentação? Nem de apresentação, nem nada, nem? Não. Concerto não. Não, nem? Não. Prontos. Se você tivesse que mudar alguma coisa aqui no Gospel do Ambo, o que você mudaria para melhorar? Eu mudaria. Assim, de forma muito específica. Ok. Eu não gosto nada do som. Daqui do Ambo? Sério. É que é muito alto? É muito alto. Ok. E sabe aquela coisa dos instrumentos estarem lá e quase não se ouvir Do nada que está a se cantar? do que está a se cantar? Ok. Isso me irrita muito. Não é que eu queira ser ouvida. Ok. Até porque eu participo mais do que ministro, assim, a nível público, né? Yeah. Mas às vezes o som é muito... Ok. É isso, o som.
Mas naquilo que você, a tua missão aqui na província do Ambo, ou seja, ao nível que você pretende atingir na carreira, sente que de alguma forma já está realizada? Não, ainda há muito que se fazer. Ainda há muito? Há muito que trabalhar. Ok. Ainda não comecei praticamente. Qual é a meta que tu tens com a tua carreira? Que nível que você deseja, almeja atingir um dia? Meu Deus. Isso é muito complicado. Porque... Então deixa a vida nos levar, né? Não é bem deixa a vida nos levar, mas... Você não tem, tipo, um nível que você sonha um dia atingir no mundo musical? Ou simplesmente só queres adorar? Só queres servir mesmo? Não queres atingir nenhum patamar musical? Esse é o ponto, né? Nós queremos adorar o Senhor, nós queremos servir ao Senhor, mas o quanto de ousadia nós tivermos vai definir o quão longe levaremos o nome do Senhor. Então, o objetivo não é muito tipo nós, a nossa carreira, o meu nome, Carla Cacoete, é sobre o nome de Jesus. Então, eu quero ir o mais alto possível para levar o nome de Jesus Cristo, o mais alto possível, tipo, bem longe. Né? Ok. As mesmas perguntas para ti, de uma forma específica, para terminarmos já com o nosso programa, porque já roubamos mais 10 minutos, né? Acho que a secretária vai para o culto também. Então, vieram fazer vigília? Podemos fazer vigília. Tá gostando, né? Vamos. Sim, a mesma pergunta. Se fosse de uma para forma mudar mais alguma rápida. coisa de uma forma mais rápida, mais apoios. Ok. Há menos apoios mais aqui, apoios, sim. Embora já há mais apoios, mais músicas de qualidade. Embora já há mais músicas de qualidade. Okay. Mais engrandecimento da música gospel. Que a música gospel, quando ambos chega até os confins da terra, chega mais alto, fora da Angola, se possível. É isso. E qual é a meta que tu tens com a tua carreira? A meta é que o louvor, nós sabemos que a música não tem barreiras, então que das músicas que o Senhor me der oportunidade, ou das vezes que eu ministrar, que rompam fronteiras, né? Vão além das fronteiras, vão além. Se é para chegar nos confins, nas zonas mais recônditas ou nas mais urbanas, que vai além, que acima de tudo impacte vidas, toque vidas, mais do que voz, mais do que boa harmonia. Claro que isso é importante, mas acima de tudo ouvir testemunhos de tipo, eu quando ouvi aquela música, eu quando ouvi a irmã ministrar, eu estava assim a colar, mas isso me transformou e que alcança o maior número de pessoas. Acho que é sempre esse o nosso objetivo. Exato. Carla, tens 30 segundos mesmo, ok? Nos 30 segundos, você vai deixar o teu conselho lá para casa, nesta câmera aqui. 30 segundos mesmo. O teu conselho lá para casa e, posteriormente, faça já a publicidade das tuas agendas e os teus contactos para show aqui, nesta câmera. 30 segundos, vamos. Bem, quero falar especificamente para toda a pessoa que nesse momento se encontra distante de Jesus Cristo, que se calhar não conhece Jesus Cristo. Exato. Faço um convite muito amoroso que você hoje mesmo decida entregar a tua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário por ti. Aceita o nome de Jesus. Amém. Contatos para eventos. Pode contactar no 923 06 62 92 e 924 34 31 33. Temos uma agenda ainda só para o mês de dezembro, depois vamos atualizar melhor as datas, mas nós temos trabalhado com o projeto Oikos de Deus, do Abimeleque Coletivo de Artes. E em dezembro nós teremos uma atividade bem bonita. Nós sempre trabalhamos com workshop, adoração e teatro. Estaremos lá adorando o Senhor. Mais tarde vamos aqui conversar com ele para que a agenda seja bem atualizada quanto a dia e hora. Exato. Nangasole, 30 segundos. Ela já nos bateu todo. Dá para subir mais um 100, né? Nessa batota, nem produção. Eu não cronometrei. Vai subir 100, né? Ela tinha quanto? 800, né? Só tem. Então sobe para 900. Vamos. Sim, o meu conselho para casa... Cuidado, subiu 100.
30 segundos. O meu Vamos. conselho para casa é que Exato. você viva intensamente, ou seja, o meu apelo é que você viva intensamente para a glória de Deus. Que se você for daqueles que dizem que és de Deus, mas sem igreja, não, isso não deve continuar. Que você procure uma igreja cristã, que tenha a palavra de Deus e que você se firme aí, porque o ambiente cristão é muito importante para o nosso crescimento. Busque a Jesus e se firme nele. Agora, contactos para eventos, tem o 929 23 29 59. Repito, 929 23 29 59. Obrigada. Exato. Não subiu, né? Mas pronto, nosso programa é brincadeira. Yeah. A agenda, né? Vou-te oferecer a agenda. Deixa já a tua agenda. Não vais pagar, vamos mesmo. A minha agenda? Tens agenda para anunciar ou nem por isso? Nem por isso. Nem não por isso, tenho né? ainda uma agenda Ah, para de momento, anunciar, né? mas estou aberta para convites. Exato. Estou A agenda aberta. que tinha pela semana já fechou no dia de hoje. Exatamente. Exato. Sim. Então, pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Foi realmente um momento especial para passar aqui com vocês. E aquilo que eu digo sempre às pessoas que passam aqui, nunca é a mesma coisa. Yeah? Quando eu passo um momento com vocês, eu gostaria que fosse live, porque se fosse live seria... Se a sua gravação foi assim para vocês, já imaginaram as pessoas participando aqui, deixando aquelas mensagens de conforto para vocês? Então, para mim, o mais impactante é quando nós estamos a fazer a transmissão e as pessoas, graças a Deus, nosso programa é muito bem recebido aqui na província e todos os músicos têm esse programa como a casa dos músicos gospel, porque é o único programa da província do gospel aqui na província do Ambo. Então, todos têm isso como a casa de música e têm se apoiado muito, né? O IBAN tem passado ali, se calhar alguém faria transferência para vocês. Nós já tivemos a Marlene aqui, né? Que errou de 1.000 e tal, depois uma pessoa lá para casa disse que não, eu vou transferir o 1.000 da Marlene, transferiu na hora, Não tiveram essa sorte hoje? Tipo, mulheres são sortudas, tem sempre alguém, eu vou pagar, Se calhar teu irmão pagaria, se calhar o parceiro estaria lá a acompanhar, para não te deixar no shot e manda já uma mensagem, more, 7.5. Então, nosso programa terminou por aqui, muito obrigado pela vossa presença. E para você que está lá em casa que vai assistir este vídeo também, seja abençoado em nome de Jesus. E então, até a próxima. Ok? Até a próxima. Exato. Não percebi? Os agradecimentos. Minha produção é chata, é? Os abraços primeiro vão para a minha produção, né? Pedix e o Carlito, o produtor mais novo do Ambo. Só tem apenas 12 anos. Carlinho, o Muito produtor inteligente. mais novo da província do Ambo. Agradeço também a nossa secretária, né? Um dia eu vou te postar na página, vou falar ele que nos agita, vos coarem nos programas. Porque se você vê só que faltou alguma coisa no programa, ele que agitou, já está na hora, fecha a porta. Então, muito obrigado para todos vocês que trabalham na back do nosso programa. É porque é pela força que vocês têm, essa motivação que vocês têm todos os dias. De estarem aqui, mesmo não ganhando nada, mas estão sempre aqui para produzir esse programa para alavancarmos o gospel da província do Ambo até os confins da terra. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Só Gospel Music Podcast. De Angola, o Ambo para o mundo. Vamos até os confins da terra, anunciando o evangelho através da arte gospel. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast.
Só Gospel Music Podcast. De Angola, Huambo para o mundo. Vamos até os confins da terra, anunciando o evangelho através da arte gospel. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast. Só Gospel Music Podcast. De Angola, Huambo para o mundo. Vamos até os confins da terra, anunciando o evangelho através da arte gospel. Só Gospel Music Podcast. Arte e entretenimento. Só Gospel Music Podcast.